Lucas capítulo 5. Essa semana Deus me fez voltar nesse texto. Eu estava pensando aqui enquanto o louvor estava ministrando. Sabe aquele dia que você diz assim: hoje eu não deveria ter saído de casa, acordei com o pé esquerdo. Sabe aquele dia que parece que tudo está errado? O dia que você recebe o diagnóstico do seu médico, que te deixa preocupado. O dia que a sua vida financeira não está muito boa, ou que você perde o ente querido. O dia que você bate o carro. O dia que você descobre que seu esposo ou sua esposa está sendo infiel, ou que um filho está usando drogas. O dia que você recebe uma notícia triste, ou simplesmente o dia que você acorda desanimado. O dia que você acorda com tristeza no seu coração, com vontade de chorar. Agora imagine se nesse dia alguém chegasse para você e falasse assim: olha, eu preciso da sua ajuda hoje. Eu preciso de você. O que você faria? E se fosse Jesus que te pedisse isso? Venha comigo, Lucas capítulo 5, a partir do primeiro versículo, que diz o seguinte: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Só tem isso. Feche os seus olhos mais uma vez. Vamos estar orando esse momento. Papai, nós te louvamos, Senhor, por essa noite. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio que é estarmos na Tua casa. Te louvamos, meu Pai, porque nós sabemos que muitas pessoas não têm esse privilégio. Pessoas que estão sendo perseguidas, Senhor, apenas por terem uma Bíblia. Ou pessoas que nem possuem uma Bíblia, mas que só pelo fato de professarem a fé cristã, de terem aceitado a Jesus, já estão sendo perseguidas e correndo prisioneiros da morte. Nós temos liberdade para te buscar. Por isso te glorificamos, te agradecemos. Papai, só o Senhor sabe como esse homem, como essa mulher entrou aqui nessa noite. Só o Senhor sabe, Senhor, como ele ou ela despertou nesta manhã. Mas Deus, o Senhor que conhece o coração, que conhece o presente, o passado e o futuro, que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas. Nós entregamos, Senhor, cada família que é representada nas Tuas mãos. Papai, o Senhor sabe que eu de mim mesmo não tenho nada a oferecer, mas a Tua palavra, que é doce, pura, fiel e verdadeira, pode salvar, pode curar, pode batizar pelo Espírito Santo. Por isso nós nos entregamos a Ti nessa noite e te pedimos: continua falando conosco, Senhor. Deus, que essa semente, quando lançada no nosso coração, venha estar sendo regada com uma vida de oração e santidade e venha estar gerando frutos. Deus, nós te agradecemos na certeza que o Teu Espírito Santo estará tocando, Senhor, as nossas vidas nessa noite. Espírito Santo, o Senhor é Deus. Nós te damos ampla e total liberdade. Faz a Tua obra em nome de Jesus. Amém. Queria dizer, esse é um texto que eu gosto muito, e é um texto que eu lembrei. Durante a semana Deus já estava falando comigo a respeito dele, mas ontem eu fui visitar, como de costume, meus avós. Eu sempre faço isso aos sábados, e o meu avô, ele gosta de pescar. Eu não entendo nada de pesca, mas ele gosta de pescar. E eu cheguei lá na casa dele, ele tinha colocado para secar umas redes de pesca. Na verdade são tarrafas, né? Como redes de pesca. E tinha 2 tarrafas lá. Tinha uma tarrafa já bem velha, um pouco rasgada, assim, aquelas partes de chumbo lá. Tinha uma novinha que ele comprou agora. Essa novinha eu acho que nunca foi usada. E quando eu vi aquelas 2 tarrafas, Deus, ele me fez entender um trecho desse texto que eu quero compartilhar com vocês. Como eu disse, existem momentos da nossa vida que nós passamos por dificuldades. Jesus, ele estava aqui à beira do lago de Genezaré, o mar da Galileia. Ele estava ali caminhando naquela praia
E a multidão comprimia o nosso Jesus. A multidão queria tocar em Jesus. Outro evangelho fala que as pessoas que tocavam em Jesus eram curadas. Então as pessoas queriam o tempo todo tocar nele. As pessoas queriam ouvi-lo. As pessoas queriam ser curadas por ele. Só que havia um momento que Jesus ele queria ensinar. Disso nós aprendemos que existe prioridade no reino de Deus. Havia momentos que Jesus ele curava, momentos que ele alimentava, e havia momentos que ele queria ensinar. Ele pedia para que o povo se aceitasse e ele então começava a ensinar. Como a multidão estava comprimindo ele e ele queria ensinar, ele olhou de repente para a praia e viu 2 barquinhos. E próximo a esses barquinhos ele viu os pescadores lavando as redes. Então a Bíblia fala, eu li aqui, que ele foi, chamou a Pedro, que era o dono de um desses barcos, e disse: olha, eu preciso do seu barco. Afasta um pouquinho da praia, eu quero usar o seu barco como púlpito. Eu quero falar a esse povo, eu quero ensinar esse povo. E a Bíblia fala que foi isso que Jesus fez. E no versículo 4 diz o seguinte: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E aos outros pescadores ele disse: lancem as redes para a pesca. Queridos, Pedro era um bom pescador. E quando Pedro ouviu isso de Jesus, ele talvez não tenha entendido nada. Ou ele tenha falado: olha, eu gostei muito das palavras, gostei do sermão, gostei da pregação de Jesus, mas ele está demonstrando que não entende nada de pesca. Porque eu também não entendo nada de pesca, mas eu sei que à noite é melhor para pescar. E nessa região ainda mais. Não se pescava durante o dia. Não o pescador que deseja uma grande quantidade de pesca. Então Pedro, quando ele ouviu aquilo ali, ele ficou um pouco intrigado. E a Bíblia fala que o próprio Pedro, no versículo 5, respondeu: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Por isso que eu comecei falando com vocês que existem dias que a gente acorda com o pé esquerdo, como nós costumamos falar. Esses pescadores que tinham como a pesca, a sua função principal, era o seu ganha-pão. Era aquilo que eles faziam para sobreviver. Eles passavam a noite toda pescando, uma tarefa árdua. Depois, quando terminavam a pescaria, tinham que lavar e consertar as redes, tinham que vender os peixes e depois então voltar para a sua casa com dinheiro, para poder colocar pão na sua mesa. Agora você imagina que esses pescadores não tinham pegado nada. Versículo 5, Pedro diz isso: olha, nós nos esforçamos, nós lutamos nesse lago, nesse mar, a noite inteira, e nós não pegamos nada. Quando eu li esse texto há um tempo atrás, e meditei nele, eu comecei a me colocar no lugar desses homens. Como que estava o coração deles? Como eles estavam se sentindo? Eu imaginei Pedro chegando em casa e dizendo para sua família, dizendo para sua sogra, que alguns versículos atrás, no capítulo anterior, havia sido curado por Jesus, e dizer: olha, eu trabalhei a noite inteira, mas não consegui nada. E eu creio que naquela época isso não acontecia, mas se fosse na época de hoje, em uma família que não fosse assim bem cristã, talvez aparecia até um comentário: eu não te falei, minha filha, para não casar com esse homem? Olha aí, ó, passou a noite inteira fora de casa e não trouxe nada. Como é que estava o coração desses homens, queridos? Depois de se esforçarem a noite toda, eles estavam frustrados, eles estavam desanimados, no mínimo, ou pelo menos estavam muito cansados. E aí Jesus vem e pede ajuda, pede um favor. Eu me imagino um lugar de Pedro. Será que eu não chegaria para Jesus e falaria assim: Jesus, olha, hoje não dá, pega outro barco, eu estou cansado, trabalhei a noite inteira, não pesquei nada, tenho que consertar essas redes, tenho que lavar essas redes, tenho que voltar para casa para descansar, porque à noite tenho que voltar aqui para pescar, para recuperar essa noite perdida. Jesus, eu não tenho tempo para te servir agora. Jesus, olha, meu barco não, sabe, eu não pesquei nada essa noite, pode acontecer alguma coisa com esse barco, agora não vai ter peixe mesmo. Sabe, eu fiquei pensando no que Pedro poderia ter respondido. Só que a Bíblia fala que Pedro cedeu o barco dele. E a Bíblia fala que Pedro cedeu o barco dele, Jesus pregou, e depois Jesus ele disse: Pedro, vai para águas mais profundas, sai aqui da margem. E quando eu meditei sobre esse texto, eu me perguntei: será que Deus ele também não está dizendo isso nessa noite para nós?
Saia das águas rasas. Saia dessa vida superficial com Deus. Vá para águas mais profundas. Ezequiel capítulo 47, ele teve uma visão de um rio. O rio que saía do templo. E ele fala que o anjo é medido de 500 em 500 metros. E de repente as águas estavam nos joelhos, daqui a pouco estavam no tornozelo, daqui a pouco nos joelhos, daqui a pouco na cintura. E de repente era um rio que ele não conseguia mais caminhar. Tinha que atravessar a água. Ou seja, ele não tinha mais domínio do seu caminhar. Ele tinha que nadar, ou ser levado para a correnteza. Eu me perguntei, será que não é isso que Deus está querendo que eu e você façamos? Será que eu e você não estamos lançando as redes, onde não há peixes, onde a água não é profunda? Será que nós não estamos numa teimosia desenfreada, desobedecendo à vontade ou às vontades de Deus para a nossa vida? E ele continua dizendo, não é aqui, meu filho, não é ali, meu filho. Vá para águas mais profundas. Pedro obedeceu. Nós gostamos tanto de falar de Pedro, né? Mas ele obedeceu. Claro que ele foi sincero, ele disse, olha, Jesus, nós, falou, mestre, esforçamos a noite toda e não pegamos nada, mas sob a tua palavra. Na minha versão diz, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Isso é fé mais obediência, é igual ao milagre. Amém. Pedro disse, olha, Jesus, nesse horário não tem peixe não. Nós pescamos a noite toda, no melhor horário, não tem cardume, está muito quente agora. Essa região faz muito calor, e esse horário não tem peixe. Mas já que o Senhor está dizendo, eu vou lançar as redes. Queridos, quantas vezes eu agi diferente de Pedro? Não vou falar de você. Quantas vezes eu disse, olha, lança a rede aqui, eu, não, aqui não dá, Jesus, eu quero lançar aqui. Não, Jesus, aqui eu não quero. Aqui eu vou estragar minha rede, pode ter algum galho. Mas Pedro obedeceu. E o resultado foi um grande milagre. O resultado foi prosperidade, bênçãos dos céus. A Bíblia fala que vieram tantos peixes que as redes começaram a se romper. E tanto que Pedro teve que chamar ajuda de outro barco. E a Bíblia fala que os dois barcos se encheram de peixes a quase irem a pique, quase afundaram. E eles se prostraram e reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Eles viveram um grande milagre porque obedeceram a Deus. Era algo que não aconteceria. E talvez você possa estar se perguntando, Cristiano, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Não sou pescador, não sou pescadora, só de final de semana, não pesco pago lá na plataforma, não vivo disso. O que esse texto tem a ver com a minha vida? E aí que eu quero entrar. A Bíblia fala no versículo 2 que eles estavam lavando as suas redes. Eles não haviam conseguido pegar nada, mas mesmo assim estavam lavando as redes. E não apenas lavando, eles lavavam as redes para tirar a lama que ficava nas redes, algum animal, algum crustáceo, alguma coisa, e também consertavam quando a rede estava rasgada. Eles estavam se preparando. Não tinham planos de pescar naquele momento, mas estavam se preparando para a próxima pesca. E aí que eu quero chegar. Quantas vezes, queridos, nós passamos por dificuldades e nós desanimamos e nós desistimos e nós falamos, não, agora eu não vou mais, agora eu não vou mais insistir, agora não dá mais, tentei, não consegui, chega, para mim chega. Quantas vezes nós falamos isso? Eles estavam lavando as suas redes. E sabe, quando eu estive ontem na casa do meu avô, eu vi aquelas duas tarrafas penduradas, eu vi uma tarrafa bem velha, bem usada, já muito consertada, umas redes já bem velhas, tinha um pedaço de linha nova, algumas já estavam um pouco sujas ainda com o tempo, algumas coisas já faziam parte da própria linha, e eu vi a outra do ladinho. Sabe, quando eu olhei para aquilo, Deus disse, Cristiano, é assim que muitas pessoas estão. Existem áreas da vida dela que estão com essa tarrafa já antiga, suja, rasgada aqui, com algumas pedrinhas ali,
faltando um pedaço lá. É por isso que não dá certo. E Deus, Ele quer nos transformar como essa tarrafa nova que eu vi na casa dele. Só que para isso nós precisamos fazer a nossa parte. Falei outro dia aqui em João capítulo 11, quando Jesus ressuscitou a Lázaro, Ele disse: retirem a pedra. Jesus não retirou a pedra, Ele mandou que alguém retirasse. Jesus ia fazer a parte mais difícil, que era livrar aquele homem das garras da morte, mas a pedra alguém teria que retirar. Sabe, muitas vezes nós temos algumas pedras na nossa vida que tem impedido Jesus de fazer o milagre que Ele deseja. Se Pedro naquele dia tivesse falado: olha Jesus, seguinte, eu estou cansado, vai, pega outro barquinho. Paulo, ele não estaria agindo na dependência de Deus. Pedro ele estaria tentando fazer as coisas com a própria força. E muitas vezes nós fazemos assim. Muitas vezes nós estamos tão frustrados, tão desanimados, que nós não queremos mais ouvir a Deus. Sabe, orar, pedir direção de Deus. Não, já tentei isso, não dá certo. Meu marido, pastor, ele não tem jeito. Minha esposa não tem jeito. Tem jeito sim. Deus é bom e faz milagres. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Claro que nós precisamos ser sinceros com Ele. Pedro foi sincero, ele disse: olha Jesus, nós tentamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra. Mas Pedro só pôde fazer isso porque estava preparado. Ele pôde ter esse grande milagre porque ele tinha feito a sua parte. Quando se fala sobre consertar as redes, se fala sobre consertar a nossa vida. Quantas áreas da nossa vida que estão precisando de um conserto? Nós ensinamos muito sobre dinheiro, porque é uma área que as pessoas estão errando muitas vezes. Existem muitas pessoas com sérios problemas financeiros, pessoas que não têm uma poupança, que não conseguem ter uma poupança. E querido, se você não consegue ter uma poupança, sei lá, de 5% que você ganha, guardar um pouquinho todo mês, ou você está ganhando muito pouco, ou você está gastando muito. Geralmente as duas coisas acontecem. A pessoa precisa ganhar um pouco mais, mas acaba gastando muito. Sabe, você não precisa andar com a camisa do jacarezinho. Compra da lagartixa, um pouquinho mais barato, mas melhor do que você andar endividado. Se você não pode andar com um carro último lançamento, compra outro, mas durma tranquilo. Se você não pode ter uma casa de frente para o mar, compra na Lagoa, compra em Siderópolis, compra em Treviso, perto da serra, bem tranquilo. Sabe, economize. Eu falei outro dia aqui, e não falo isso por ostentação nada, mas meu filho, desde os 4 meses de idade, ele tem poupança. Ele tem 1 ano e 8 meses, e desde os 4 meses de idade ele tem poupança. Todo mês a gente deposita, porque eu quero ensinar o meu filho aquilo que eu não aprendi quando pequeno. É isso que a palavra de Deus ensina, que eu acabei de falar aqui. Eu preciso ensinar o meu filho, porque não é errado você ter dinheiro, já falei muitas vezes. Errado é quando o dinheiro tem a você. Sabe, Êxodo capítulo 33, eu acho muito interessante esse texto, principalmente no versículo 15. Foi falado inclusive outra vez na oração, acho que o TG falou no dia na oração. Eu lembro que eu já tinha também meditado com vocês um dia sobre esse texto. A Bíblia fala que Moisés, ele foi chamado pelo Senhor. O povo havia construído um bezerro de ouro, havia pecado. Deus, ele estava muito chateado com o povo. Moisés intercede pelo povo. E aí no capítulo 33 do livro do Êxodo, Deus, ele fala: olha, tudo bem, vocês vão para a terra prometida, vou cumprir aquilo que eu prometi, só que eu não vou com vocês, eu vou enviar um anjo, porque vocês são um povo de dura serviço. Minha versão fala um povo obstinado. Nos dias atuais seria um povo de cabeça dura. Moisés, ele diz: não, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos envie. Moisés estava dizendo: Senhor, a terra prometida sem ti não vale nada. Senhor, ser próspero sem a tua presença não tem valor algum. Todo o dinheiro desse mundo sem a tua paz, Senhor, não vale nada. Era isso que Moisés estava dizendo: Senhor, não nos envie. Eu não quero ir para a terra
tantos exemplos de Deus abençoando o seu povo, de Deus ele salvando o seu povo, de Deus ele dando água, de Deus ele dando alimento. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 15 que o povo havia acabado de atravessar o Mar Vermelho, haviam visto um grande milagre do Senhor, e depois eles caminham durante 3 dias no deserto, não tem água. Aí eles começam a fazer aquilo que você não faz. Eu faço, mas você não faz. Começaram a murmurar. Começaram a murmurar, porque o lugar que eles encontraram água depois de 3 dias de caminhada pelo deserto, tinha águas amargas, águas que não eram boas, água que não era potável, que não era boa para o povo. Eles então murmuraram. Moisés clamou ao Senhor, o Senhor mostrou um arbusto, ele jogou naquela água, a água ficou boa, fez um grande milagre. O Senhor ensinou o seu povo ali, eles andaram mais um pouquinho e chegaram no lugar onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, um oásis no deserto, chamado Elim. O que eu aprendo com isso, Cristo? Talvez você esteja andando no deserto, talvez não foi uma noite de tentativa, uma noite de frustração como foi de Pedro. Talvez não foram 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, mas tem sido anos, meses longos a fio de tristezas e desilusões. E você me ouve falar e pode pensar assim, não, pastor, muito bonitinho, mas você não conhece. Queria dizer, esse Deus que fez tantos milagres, Ele está aqui hoje. Amém. E Ele não está aqui hoje porque eu sou de terno, não, porque os irmãos cantaram muito bem aqui. Não, Ele está aqui porque você está aqui. Amém. Deus, Ele resolveu estar neste lugar, porque Ele sabia que você estaria aqui. E você acha que Deus é de perder tempo? Você acha que Deus, Ele de repente falou assim, olha, eu não tenho nada para fazer hoje, então eu vou ali visitar aquele povo, vou ali ver o que vai acontecer. Você acha que Deus, Ele perde tempo? Não. Nosso Deus é muito metódico. Desde o começo da Bíblia, quando Ele foi criar o homem, quando Ele foi criar todas as coisas, Ele podia simplesmente falar assim, ó, pronto, tudo criado. Mas Ele foi cada dia criando uma coisa, desfrutando, e criando e desfrutando, porque é um Deus perfeito. E um Deus perfeito que não perde tempo estaria aqui, não estaria desejoso de te abençoar, de mudar a sua vida. Assim como Jesus estava caminhando naquela praia, no mar da Galileia, e de repente Ele olhou para aqueles barcos, e sabe, a Bíblia diz que Jesus olhou e viu 2 barcos e os pescadores do lado. Se nós simplesmente lemos esse texto rapidamente, a nossa atenção vai para o barco. Jesus, Ele olhou e viu os barcos, e aí Ele precisava de um barco, por isso que Ele chamou a Pedro. Foi por isso? Claro que não. Jesus, o barco foi secundário. O barco foi só um instrumento. Ele fez as 2 coisas. Mas Jesus, o que chamou a atenção dele, foi porque quando Ele olhou para aqueles pescadores lavando as suas redes, claro que não estava assim, lavando a rede, Jesus olhou para aquele semblante triste, desanimado, cansado, daqueles homens com a pele queimada pelo sol, e Ele exatamente naquele mesmo momento Ele viu o que eles estavam sentindo. Foi por isso que Jesus entrou naquele barco. Não foi porque Ele precisava de um púlpito, porque Jesus não precisava de um púlpito para pregar. Ele entrou naquele barco porque Ele já havia planejado abençoar aqueles pescadores. Quando Ele olhou e viu aqueles 2 barcos e viu aqueles homens desanimados, Ele já começou a ver a família feliz quando Ele chegasse com aquele peixe, ou com o dinheiro daquele peixe. Ele começou a ver a alegria daquele povo, vendo aqueles barcos cheios de peixe. Por isso, quando Jesus Ele olhou para aqueles barcos, aqueles 2 barcos, quando Ele entrou, Ele já tinha combinado tudo com os cardumes de peixe. Porque o Jesus que acha moeda na boca de peixe, o que manda buscar moeda na boca de peixe, é o Jesus que criou todas as coisas. Então, quando Ele entrou naquele barco, eu creio que os peixes estavam ali porque Jesus estava ali. Eu creio que Jesus nem precisou chamar aqueles peixes, porque eu creio que até os peixes queriam estar ali. E nós muitas vezes não podemos estar ali. Eu creio que Jesus, isso não está escrito na Bíblia, tá? Mas eu creio que Jesus estava com aquele barquinho cardume atrás, porque até a natureza glorifica o nome do nosso Deus. Então, onde Jesus estava, aqueles peixes estavam, e a bênção dele chegou na vida daquela família. Então, quando Jesus olhou para você, lá no ventre da sua mãe, Ele sabia que você estaria sentindo hoje,
E Ele sabia que você estaria aqui. Por isso que Ele está aqui. E Ele está aqui para dizer, olha, tudo bem, você pode ter tentado tanto tempo, você pode ter esperado muito, mas nessa noite eu te digo, tente mais uma vez. Lançai assim, Senhor, desse mato não sai mais cachorro, como dizia minha avó. Aqui não dá mais nada. Lança a tua vida. Tenta mais uma vez. Investe mais uma vez. Acredita mais uma vez. Perdoa mais uma vez. 70 vezes 7. Quantas vezes forem necessárias. Perdoa novamente e perdoa novamente e perdoa novamente. Porque a bênção de Deus vem sobre a sua vida. Queria repetir para você hoje, esteja preparado. Conserte as suas vidas. Hoje é uma noite para você consertar a sua vida. Hoje é uma noite para mim e para você consertarmos as nossas vidas. Sabe, talvez você não esteja prosperando ou vencendo em alguma área da sua vida, porque existe lá um buraco naquela rede. E aí a bênção está passando por aí. A bênção não está chegando na sua vida, porque você precisa consertar. Precisa talvez sair do adultério, precisa parar de fazer algumas coisas erradas, precisa simplesmente entregar a sua vida para Deus. Porque sabe que existem pessoas que vivem dentro da igreja, anos e anos a fio, mas que não entregaram a sua vida para Jesus ainda. Sabe, uma vez eu estava no aqui, estava numa outra igreja, e uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, eu queria aceitar Jesus bem baixinho. Eu disse, você é novo? Não, eu já vim aqui há X tempo. Não, beleza, vou lá com você. Uma pessoa que fazia muito tempo que estava na igreja. E você pode falar assim, pastor, de repente naquele dia ela entendeu que realmente precisava entregar, talvez naquele dia ela estava preparada. Mas isso me deixa um pouco preocupado. Porque às vezes nós podemos ter uma pessoa aqui dentro, que está vendo na igreja, mas que ainda não se entregou a Jesus. Que amanhã pode morrer sem isso. Porque a rede não está consertada. Palavras duras, mas verdadeiras. Tem uma história que eu já contei aqui, uma história antiga, que fala que havia uma pequena cidade que tinha um grande bosque ao redor dela, e a economia da cidade girava em torno da extração de madeira desse bosque. E uma vez por ano havia um campeonato entre os lenhadores. Naquela época se cortava ainda com os machados. Então nesse campeonato tinha lá os candidatos e eles tinham que durante um certo período de tempo cortar o maior número de árvores possível. Depois essas árvores eram contadas e o melhor lenhador ganhava lá um machado especial, um troféu, ganhava um dinheiro e era durante um ano o melhor lenhador da cidade. A história conta que havia um senhor experiente que ele ganhava todos os anos. E naquele ano um jovem lenhador disse, olha, esse ano eu vou desbancar esse lenhador. Eu sou jovem, tenho mais força, mais vigor, treinei o ano inteiro, ganhei um machado muito bom, então eu vou ganhar desse ano. E ele se preparou, e quando chegou o dia, ele saiu na frente e dando uma machadada que nem um louco, ninguém parava para pensar e foi derrubando árvore, e às vezes ele olhava para trás e o lenhador estava sentado e dizia, ih, já cansou, dessa vez está no papo, eu vou ganhar esse ano. E quando terminou o campeonato, contaram-se as árvores e o lenhador mais experiente venceu. Esse menino ficou inconformado, queria a recontagem das urnas eletrônicas e disse, isso não pode acontecer. Como é que pode? Eu sou mais jovem e eu tenho certeza que eu ganhei. E ele chegou com o lenhador e disse, olha, como é que você pode ter ganho? De vez em quando eu olhava para trás e você estava lá sentado, olhando o seu machado, mexendo o seu machado. Ele disse, meu filho, quando você me via sentado, eu estava afiando o meu machado. Por isso que eu venci. Eu parava, afiava o meu machado, ele ficava melhor. Então, enquanto você dava 10 machadadas, eu dava 2. Não tem o seu vigor, mas tem um pouco mais de experiência. Quem sabe na próxima? Sabe, queridos, muitas vezes nós também fazemos assim. O seu machado é a sua vida, é a sua vida com Deus, é o seu ministério, é o seu casamento, sua vida financeira, sua profissão, sua empresa, sua igreja. E de repente você, não, mas eu já sei muito usar esse machado aqui, não, eu já sou experiente, olha, eu sou dos anos 60,
Quando não se usava esses computadores aí, olha, eu fazia tudo na mão, tudo na cabeça. Ah não, eu sou mais jovem, então eu sou esperto, não preciso passar tantas horas orando, tanto tempo estudando. Se você não afiar o seu machado, se você não investir no seu casamento, se você não consertar a sua vida, você pode chegar no dia que a bênção está preparada, mas você não está preparado. E aí os peixes, eles começam a escapar entre os buracos da sua rede. Essa pesca maravilhosa só aconteceu porque eles prepararam as redes. As redes estavam lavadas dentro do barco. Sabe, eles poderiam falar assim: não, Jesus, ok, use o meu barco, deixa a rede ali na praia. Aí quando chegasse lá no mar, lance azeite. Ih, Jesus, a rede não está aqui não, a rede está lá na praia. Não, o Senhor não me falou nada que era para pescar, eu pensei que era só para usar o meu barco. Sabe as nossas desculpas? Você não, mas as minhas. Pedro fez tudo certinho. E olha, foi Pedro, fez tudo certinho. E por isso foi abençoado. Eu quero te perguntar nessa noite: você tem consertado a sua vida? Papai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas na tua presença. Senhor, só o Senhor sabe o que essa pessoa está passando. Só o Senhor sabe, Senhor, o quanto essa pessoa tem lutado. Só o Senhor sabe, Senhor, o quanto tem sido difícil. Só o Senhor sabe, Senhor, quantos anos de sofrimento num casamento que tem trazido desilusões e tristezas. Deus, em nome de Jesus, eu coloco os teus filhos na tua presença. Eu te peço, Senhor, toca agora, Senhor. Toca em cada coração, toca em cada vida. Espírito Santo, toca-nos, Senhor. Nós possamos sair daqui hoje, Senhor, com o coração curado. Papai, em nome de Jesus, quebra todas as amarras. A palavra diz que a unção despedaça o jugo. Quantas pessoas